E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, tenho para vocês aquele videozinho de pergunta e resposta sobre o universo de Zatch Bell e principalmente a nova história de Zatch Bell 2. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe, Zatch Bell ganhou uma continuação, a gente já tá indo pro capítulo 25 já, tá bem legal. Inclusive, terminou o quarto volume agora e as vendas foram incríveis. O volume 4 é um dos mangás mais vendidos atualmente lá no Japão. Ele tá apenas uma semana em vendas e já chegou quase 80 mil cópias vendidas, né? Então só para vocês verem como Zatch Bell 2 tá muito popular no Japão. Eu sempre tô falando aqui, tem gente que não acredita, mas eu tô falando, Zatch Bell 2 vai ganhar um anime, cara. Quem avisa, amigo é. Então, pessoal, já vai deixando o like, se inscreva no canal se você chegou agora e vamos nessa. O Matheus Alcântara perguntou o seguinte: quais seriam os possíveis próximos Mamodos que vão aparecer, já que tivemos um possível spoiler dos símbolos das garrafas que os invasores ainda não usaram? Teria alguma ideia de quem poderia ser? Então, Matheus, eu não acho que a gente deva ver essas mesmas garrafas. A gente sabe que quando o invasor ele perde uma batalha, né, ele fica muito irritado, ele já pede pra trocar. A gente viu isso primeiro com o Gil. O Gil, assim que ele perdeu ali pro Gesh e o Kyomaru, ele já foi correndo pro Belial pedir o baú. Sim, o Gil teve a cara de pau de pedir o baú, a magia mais forte de todas, achando que o Belial ia entregar de mão beijada pra ele. Também tivemos uma menção da Lev lá na luta contra o Kenshomi, que quando ela recebeu o Saifojo, né, a cura do Saifojo, ela reclamou porque, segundo ela, era uma cura muito fraca, né? Ela ainda tava sentindo uma dorzinha, né? Ela queria uma cura por completo. Então, como o Vesmerate roubou praticamente todas as magias dos Mamodos, eles têm um leque quase infinito de magias, sabe? Então pode ser que quando a gente vê essas novas duplas, a gente veja garrafas diferentes, sabe? Principalmente o Gil, porque o Gil ele perdeu uma garrafa. Então, como os invasores eles sempre têm 4 garrafas, então o Gil ele deve repor essa garrafa de raio que o Kyomaru pegou. Mas vamos lá, cara. Caso o Belial ele dê a ordem para o Gil voltar ativa, o Gil ele não conseguiu usar uma garrafa, que é a garrafa com o símbolo do gelo, né? Por mais que a grande maioria do pessoal já deve associar a magia de gelo ao Reigon, né? O Reigon foi o primeiro adversário do Gesh na Batalha Mamodo, então é um personagem muito famoso que pode acabar aparecendo. Porém, existe também o Karudio, né? O Karudio ele era o rival do Magon. A gente já mandou uma teoria aqui que tanto o Karudio quanto o Magon podem acabar aparecendo juntos, por conta daqueles dois sarcófagos que parecem bastante, né? Dois cavalinhos, um em cima e um embaixo, né? Bem próximo um do outro. Tem mais Mamodos, né? Com poderes de gelo. O próprio Furigaro, né? Ele também era muito forte, lutou contra o Brago. E também deve ter alguns Mamodos milenares com esse poder. Porém, eu diria, se fosse voltar um Mamodo de gelo, eu diria que seria um desses dois primeiros, sabe? O Reigon ou o Karudio. E cara, essa foi a única garrafa que a gente não viu o poder, tá? Eu posso estar esquecendo de alguma, se eu esqueci comenta aqui embaixo, mas tendo uma procurada aqui, todas as garrafas que a gente viu foram usadas. Porém, na última batalha contra o Ren, a gente nem sequer viu uma única garrafa dele, então ele ainda tinha 4 garrafas que ele não usou. A gente só viu o corpo bizarro dele, né, com aqueles tentáculos e mais nada. Então é isso, cara, dá pra gente criar essa narrativa que se o Gil voltar e ele ainda estiver com a garrafa de gelo, ele deve, óbvio, botar mais uma, né, ele deve adicionar mais uma, mas se ele estiver ainda com a garrafa de gelo, talvez o Karudio ou até mesmo o Reigon podem acabar voltando. O do Falco Zoológico perguntou o seguinte: será que há alguma chance do Haikyuu canonizar o mundo intermediário? Já que, se eu não me engano, teve uns seres revividos pelo Belial que não eram demônios. Talvez se usasse o conceito, eles poderiam ser de lá. Cara, uma boa teoria. Se não me engano, teve um vídeo recente a gente falando sobre o mundo intermediário. O mundo intermediário não existe na obra original, né? Foi criado apenas para o anime. Porém, a gente viu que nesse mundo tinha seres diferentes. E por conta do Mamodo Maestro, né? Que também é filler, ele se tornou o rei dessa dimensão, né? Ele comandou todo mundo. E ele fez muitas loucuras nesse mundo, né? Tanto que ele até conseguiu puxar o Gesh e o Brago de outra dimensão pro mundo intermediário. Então ele meio que criou um portal. Então pode ser que desse jeito o Belial possa ter saído, sabe? Até o momento a gente sabe que o Belial não é humano, então ele não veio da Terra. Tem grande chance também do Belial não ser um Mamodo, então ele também não seria do mundo Mamodo. E também tem o novo mundo Aguirre, né, que a gente conheceu, né? Aquele grupo de guerreiros moravam lá, né? Porém, tudo indica que o Belial só trouxe eles de um outro mundo. Não quer dizer que o Belial era de lá também. Então, o Belial também não fazia parte desse novo mundo. Então, da onde diabos o Belial vem? Então, o mundo intermediário seria uma boa resposta. Mas é aquilo, né, cara? Para o Makoto canonizar o mundo intermediário, ele também precisa canonizar o Mamodo Maestro, né? Seria uma saída interessante, pois a grande maioria do público já conhece o mundo intermediário, né? O Makoto só precisaria explicar um pouquinho mais pro pessoal que só consumiu o mangá, né? Que não consumiu o anime, não sabe que esse mundo existe. E seria uma boa resposta da onde o Belial veio, né, cara?
Então talvez o Belial aproveitou a bagunça e ele mesmo fugiu de lá. A teoria mais forte que o pessoal gosta de comentar sobre a história do Belial é sobre o Arco dos Anjos, né? O tão falado Arco dos Anjos. A comunidade Zatibel já vem falando desse arco há anos e anos. E Belial, antes de ser um demônio, né, na história original, ele era um anjo, né, e tudo mais. Já foi comentado que existe um deus no mundo de Zatibel, né, o criador dos livros. Mas eu confesso que o mundo intermediário também é uma boa sacada. O Elio Underline perguntou o seguinte: o do Ford, sendo o humano mais forte, ele conseguiria lutar com os invasores no X1? E se ele pudesse escolher o Mamodo, qual você acha que ele escolheria para lutar nessa guerra? Cara, já respondendo essa segunda pergunta, eu não acho que o do Ford vai escolher um novo Mamodo. Eu não acho que ele vai ter um novo Mamodo. Eu acho que o Mamodo dele vai ser o Xion, sabe? Por mais que o Xion pode ter morrido, tem muitos pontos ligando pra isso. A gente tem que lembrar que existem os sarcófagos, né? Tem como o Xion ser ressuscitado pelo menos uma vez. Então eu não acho que o do Ford vai ficar sem Mamodo, né? Tipo o Vino, que não tem mais um Mamodo. Mas no mundo, né, que isso aconteça, provavelmente o único Mamodo que ele escolheria seria o Kenshomi, tá? O Kenshomi foi o único Mamodo que ele elogiou em Gash Bell. Por conta do Shinporoko, né? Ele elogiou demais o Shinporoko do Kenshomi, que é a magia mais cobiçada por todos os Mamodos. Mas o Kenshomi já tem um parceiro, né? Então eu totalmente desconsidero essa opção, cara. E respondendo sua primeira pergunta, o do Ford, sendo o humano mais forte, ele conseguiria derrotar os invasores no X1, cara? Eu acho que não, tá? Muito usando o Kelmaru como exemplo. A gente viu lá no capítulo 2 o Kelmaru peitando o Aig. O Aig é um dos invasores mais fortes que a gente viu, tanto em força bruta quanto estratégia na batalha. O Aig ele era muito complicado de se lidar, mas o Gil, mesmo com a resposta rápida, mesmo ele tentando amarrar o Aig, levar o Aig pro chão, conseguindo driblar de algumas habilidades, infelizmente os humanos não são robô. Por mais que no começo que o Maru ele tava tendo uma tranquilidade, depois de um tempo ele começou a cansar e começou a receber o golpe, né? O primeiro golpe que ele recebeu, ele quase morreu. Afinal, esses invasores mais monstruosos assim, não tem o que fazer, cara. Tanto que o Aig ele até aguentava tiros, aguentava magias no peito. Então esses brutamontes, esses gigantes, eu acho que não tem o que o do Ford fazer. Agora, contra o humano, consigo ver o do Ford vencendo. Óbvio, ele teria que dar um jeito de sempre desviar de tudo com a resposta rápida e conseguir destruir o núcleo, né? Ter força suficiente para quebrar o núcleo. Mas seria extremamente difícil, cara. Então, em Zatibel 2, eu acho que o do Ford ele vai ser uma peça crucial nessa batalha. Vai dar muitas estratégias, ele vai derrotar muita gente, porém, com o Xion do seu lado. O Xion com certeza ficou muito mais forte. Até é loucura pensar o Xion ser mais forte, né? Ele já era muito poderoso, mas nesses 11 anos que se passaram, com certeza o Xion continuou treinando e ficou ainda mais poderoso, né? E o do Ford, ele tá muito mais maduro também, né? Então, ele será uma das duplas mais chatas do Belial lidar, cara. E por último, o Arpner Carvalho perguntou o seguinte: o que você acha de, ao invés do Vino ser o novo parceiro do Kido, a Blue se torna a nova parceira dele? Cara, uma boa teoria. Com a possível morte do professor no capítulo 24, o Kido também ficaria sem seu parceiro humano. Por mais que a grande maioria dos fãs querem que o Vino seja o novo parceiro do Kido, ele não é um descendente do professor, né? Ele não vem da linhagem do professor. E a gente viu que isso era uma das regras para você herdar o mesmo Mamodo. Porém, isso pode ser facilmente deixado de lado por conta dos vínculos, né? A coisa mais importante da Batalha Mamodo que a gente viu desde o primeiro capítulo é os vínculos do humano com o Mamodo. Então, por mais que o Vino não seja da linhagem do professor, se o Vino tiver um vínculo muito forte com o Kido, ele pode acabar sendo seu parceiro. Afinal de contas, para você ser um parceiro de um Mamodo, você precisa saber ler a magia dele. Então, se o Vino descobrir um jeito, ele nem precisa ser um descendente, né? Tinha até a teoria de um inscrito chamado Epson, que ele tinha mencionado que talvez o filho ou a filha do professor poderia ser o novo parceiro do Kido, né? Pois seria realmente um descendente. A gente não viu ainda os filhos do professor, mas a gente sabe que ele tinha filhos, né? Porque ele teve um neto. Porém, eu acho que não vale nem a gente considerar essa possibilidade, pois a gente não viu esses personagens ainda, né? Então, eles aparecerem do nada, assim, a gente nunca ter ouvido falar deles, eu acho que ficaria um pouco jogado. E aí, a gente chega no X da questão, né? Respondendo essa pergunta, e a Blue? A gente viu que o professor, ele usou seus últimos momentos com a Blue para ensinar ela mais sobre o mundo humano, incentivar que ela pode sim ter uma nova vida do jeito que ela quiser. E também no último capítulo do Gash Café de Zatibel 2 que foi lançado, tem vários indícios, cara, várias dicas do Makoto que talvez a Blue realmente seja uma humana. Óbvio, de muito tempo atrás, porém ela possa sim ser uma humana. Então, Abner, eu acho que faz muito sentido a Blue se tornar a nova parceira do Kido. Durante a reunião lá dos invasores, ela pode pedir uma garrafa nova e ser a garrafa do Kido. E ninguém melhor do que o invasor pra conseguir uma garrafa, né? Então, caso o Kelmaru descubra um jeito de tirar o núcleo dela sem matar ela, o Melian não vai conseguir mais eliminá-la. E eu acho que isso realmente pode acontecer, tá? A gente sabe que a Blue, ela tá pé da vida com o Belial. Eu acho que ela vai ser a primeira faísca de rebelião, né? E eu não consigo encontrar nenhum outro jeito de deixar o Belial mais bravo. É traindo ele, pegando a garrafa dele e revivendo o Mamodo ainda pra lutar contra ele.
Mas é aquilo, né? Pra gente comprar essa teoria mesmo, a gente tem que ter certeza que a Bree é humana. A partir do momento que isso é confirmado, aí sim a gente pode criar mais teorias sobre isso. Mas até o momento, a teoria que faz mais sentido pra mim no momento é o Vino ser o novo parceiro do Kido. Mas é aquilo, né? Tem muitos de vocês falando que o professor ainda não morreu. O professor pode ser salvo pelos médicos dele, né? Algum jeito, e ele ainda voltar pra história, né? Então, a gente já deve ter certeza já no próximo capítulo. É isso, rapaziada, o videozinho vai ficando por aqui. Sempre quando você quiser participar desses vídeos lá no convidado do canal, claro que eu pego suas perguntas, suas teorias, pra gente sempre bolar esses videozinhos. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos num próximo vídeo.